Sempre para. Muito bem, 7 horas e 13 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan, com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui a visita e passaremos a entrevistar a partir de agora o secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso e deputado federal, Fábio Garcia. Bom dia, Fábio. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar voltando aqui na Jovem Pan no dia de hoje. Quero dar um bom dia a todos aí, desejar uma boa semana a todos que nos escutam e nos assistem. Muito bem. Você teve uma reunião ontem, a gente estava comentando até agora aqui as notícias que foram divulgadas a partir daquela reunião. Dizendo, inclusive, que foi um avanço, até porque se criou um grupo de trabalho, coisa que não tinha antes, né? Antes se ficava falando aqui, olha, eu estou com o bolso cheio, eu quero tocar aqui e tal, e me dê essa oportunidade. Eu não vou decepcionar, mas só aqui. E agora você tem um grupo de trabalho que está trabalhando nisso. Fora nos bastidores, o que você sentiu naquela reunião com a Marina, recepção da proposta para isso e os encaminhamentos que você acha que esse grupo de trabalho vai dar? Olha, eu na verdade participei ontem de duas reuniões. Primeiro, uma audiência pública no Senado Federal, junto com o governador Mauro Mendes, senador Mauro Carvalho, senador Jaime Campos, senadora Margarete. E depois fomos até o Ministério do Meio Ambiente para discutir uma solução que nós debatemos na audiência pública. Para ser bem sincero a todos vocês, eu não consigo entender até agora a posição do ICMBio e a resistência do ICMBio de aceitar a solução proposta do governo do Estado de Mato Grosso para o Parque Nacional Chapada dos Guimarães. Veja bem, o Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio decidem colocar na praça uma licitação para concessionar, privatizar o Parque Nacional Chapada dos Guimarães por 30 anos. E eles estão exigindo da empresa que ganhar a concessão da privatização que invista 18 milhões de reais no Parque Nacional Chapada dos Guimarães, permitindo que ela cobre até 100 reais para cada pessoa que entrar no Parque Nacional Chapada dos Guimarães e permitindo inclusive que ela faça cobranças adicionais para atrativos adicionais. Por exemplo, se ela constrói uma trilha para descer numa cachoeira, poderia aí a empresa privada cobrar um pouco mais para poder acessar aquela trilha. Se ela oferece algum tipo de outro serviço especial, o contrato, é claro, de concessão prevê a possibilidade de cobrar a mais. Portanto, uma família de 5 pessoas gastaria no mínimo 500 reais para poder entrar no Parque Nacional Chapada dos Guimarães, mais um pouco mais dependendo do que ela decidir cobrar em cada atrativo. Isso beira o absurdo. Por outro lado, o governo do estado vai para a mesa e fala o seguinte: olha, já que vocês decidiram privatizar, concessionar o Parque Nacional Chapada dos Guimarães para poder fazer investimentos no parque, e já que vocês decidiram investir e estão aqui falando, nós não temos condições de investir, porque se tivesse não faria concessão, o governo do estado está disposto aqui a firmar qualquer compromisso que seja com vocês, para que vocês permitam o governo do estado investir 200 milhões de reais no Parque Nacional, sem cobrar R$1 de volta, gratuito, porque nós do governo do estado entendemos, o governador Mauro Mendes entende que nós precisamos garantir a Chapada dos Guimarães investimento, porque a Chapada é um dos principais destinos turísticos do nosso estado de Mato Grosso, um dos principais destinos turísticos de toda a nossa Baixada Cuiabana. É um local que os cuiabanos, varzagrandenses, as pessoas que moram aqui perto, vão todos os finais de semana para se refrescar, para um ambiente gostoso. A gente quer oferecer isso para a nossa população de forma gratuita. Eu disse na audiência pública, nós não iremos aceitar a cobrança de até 100 reais de cada mato-grossense para entrar na Chapada dos Guimarães. O edital de licitação é tão absurdo que ele permite, na verdade, uma cobrança desigual entre mato-grossenses. A pessoa que mora em Santo Antônio do Leverger pode ter que pagar mais para entrar na Chapada dos Guimarães do que a pessoa que mora em Várzea Grande. Com qual explicação? Isso é um absurdo. Portanto, a gente não pode ser intransigente.
Nós todos somos servidores públicos. E como servidores públicos, no exercício do nosso mandato, nós temos a obrigação de atender o interesse público, o interesse da sociedade mato-grossense e brasileira. E não há nenhuma dúvida, Paulo, que o interesse público se atende quando a gente oferece mais investimento e não cobra nada em troca, em vez de uma privatização por 30 anos, onde se oferece 18 milhões de investimento e cobra até R$100, e do outro lado o governo do estado oferecendo 200 milhões de investimento sem cobrar nada. Aonde se atende o interesse público aqui? E por que tanta resistência? Essa pergunta que precisa ser respondida claramente pelo ICMBio. Por que tanta resistência em aceitar a proposta do governo do estado? E essa pergunta não foi respondida. Nós saímos de lá com o compromisso de fazer um grupo de trabalho para tentar chegar no entendimento. Mas para mim existe uma clareza sobre qual proposta atende melhor ao interesse público e aos mato-grossenses. E essa proposta é a proposta do governo do estado do Mato Grosso. A ministra foi receptiva, não só na chegada das pessoas, mas a proposta do governo. O que vocês sentiram ali? Porque ela conhece isso já chegou a ela já deu outras respostas, dizendo que vamos estudar, vamos ver com carinho e tal, e não passou disso. Ela foi educada, escutou, foi receptiva, ela que propôs o grupo do trabalho, né? Mas enxerguei ali no time próximo à ministra ainda uma resistência. E para te ser bem sincero, me parece um contrassenso a posição do ICMBio. Porque ao mesmo tempo que ele lança um edital para concessionar o parque por 30 anos pedindo investimentos, por outro lado, quando o governo do estado coloca o investimento na mesa, ele quer deslocar o investimento para outros locais e não para o Parque Nacional de Chapada, mas para as áreas fora do parque. Então me parece um contrassenso, me parece querer demais esse contrato de concessão, sem nenhuma explicação lógica. E nós, seja do governo do estado, mas aqui eu falo também como parlamentar, representante do estado de Mato Grosso, nós não iremos aceitar essa cobrança de até R$100 para entrar no Parque Nacional Sapaz e Guimarães. Nós vamos até a última instância. Se necessário for, vamos ao judiciário e vamos usar todos os meios legislativos possíveis para proibir cobrança do ICMBio de R$100 para entrar no Parque Nacional Sapaz e Guimarães. Vinícius. Bom dia, deputado e secretário, né? Bom Fábio dia, Garcia, Vinícius. né? É sempre um prazer poder dialogar contigo e te receber aqui. Né? Então, o que eu quero te perguntar? Então, será que tem algum problema de ordem política? Né? Porque o ICMBio esses dias até publicou um documento criticando a gestão que o governo do estado faz nas unidades de conservação estaduais, né? Nos parques estaduais. Olha, vocês não dão conta nem dos de vocês, né? Querem assumir outro, né? Saiu um documento do ICMBio. Então você acha que alguma resistência de ordem política? Muita gente é crítica, né? À política ambiental do governo Mauro, né? Como é que você vê isso? Olha, eu espero que não esteja nenhuma divergência política e eu espero que não haja interesses econômicos também nesse contrato de concessão. O que eu espero, para ser bem sincero para você, Vinícius, é que a gente possa exercer o nosso papel. O nosso papel é atender o interesse público da sociedade. E para mim não há nenhuma dúvida que a proposta do governo de investir mais R$200 milhões, em vez de R$18 milhões só do contrato de concessão que pretende ICMBio, não cobrar nada, entrada gratuita, em vez de cobrar até R$100, como o ICMBio propõe, eu não tenho nenhuma dúvida que a proposta do governo do estado prevalece atendendo os interesses públicos. Quais são os interesses que estão por trás do ICMBio para não aceitar essa proposta? Se são interesses políticos ou se podem ser interesses econômicos, eu não consigo te afirmar, eu também não quero acusar ninguém. Só que eu quero somente defender o interesse maior da população, o interesse público, o interesse da sociedade mato-grossense. Esse é o nosso papel. Ótimo. E assim, tem outro edital vigente, né? Porque aquela primeira licitação foi anulada, num trabalho até de vocês no TCU, muito intenso ali, né? Conseguiram anulação. Mas o ICMBio já publicou um novo edital, né? E aí, como é que fica? Pois é, exatamente. MT vai participar? Reafirma a posição. Veja bem, o primeiro edital de concessão, Vinícius, o ICMBio publicou no governo passado. Foi. No governo Bolsonaro. Aí essa legislação foi cancelada por erro no edital, erro material no edital, pelo Tribunal de Contas da União, com esforço do governo do estado do Mato Grosso. O governador Mauro Mendes já foi a Brasília para tratar dessa questão quase 10 vezes, ou se não foi mais. Foi cancelado. A nova gestão do ICMBio, já no governo atual, republicou o edital, o mesmo edital.
E esse edital, no governo passado, uma única empresa ganhou todas as concessões. Todas. Uma única empresa ganhou todas as concessões. E o mesmo edital foi republicado. A única diferença é o seguinte: o edital passado pedia 4% de seguro garantia, quer dizer, se o cara não cumprisse as obrigações, ele tinha que depositar 4% do valor do contrato para poder garantir suas obrigações, e agora o ICMBio reduziu para 1%. 1%. Diminuiu o volume da garantia. Essa foi a única mudança. O edital mesmo. O edital concessiona, quer dizer, privatiza por 30 anos e cobra até 100, e permite a empresa cobrar até R$100 de cada pessoa que entrar no Parque da Chapada dos Guimarães. E a MTPAR vai participar novamente, secretário? Até vi que você esteve lá esses dias pelas suas redes sociais, né? Fez uma visita lá para a MTPAR, né? Eles vão participar de novo dessa licitação, dessa segunda licitação? Olha, não há uma decisão fechada do governo sobre participar dessa licitação, porque nós achamos que o edital, esse edital do jeito que está, e por isso contestamos esse edital não pode prevalecer. Nós não podemos permitir a cobrança de até R$100. Nós não podemos permitir tratamento discriminatório entre mato-grossenses para entrar no Parque Nacional Chapada dos Guimarães. Não pode existir uma diferença de cobrança da pessoa que mora em Santo Antônio do Leverger para a pessoa que mora em Várzea Grande. Não podemos permitir que a pessoa que mora na Chapada dos Guimarães, que mora lá dentro do parque praticamente, tenha que pagar para entrar no parque. Não tem sentido. Portanto, nós estamos debatendo e não há hoje garantia que o governo do estado vá participar dessa licitação. E pode vir a judicializar até via PGE, né, se for o caso, por essas divergências jurídicas, né, que são plausíveis, né, que você está apontando aqui. Né? Nós precisamos usar todos os meios possíveis. O primeiro é, obviamente, o meio da negociação, do entendimento, é isso que a gente está buscando. Essa foi a boa vontade que o governador demonstrou ontem lá em reunião no Ministério do Meio Ambiente. Vamos sentar, vamos conversar. A licitação acontecerá em dezembro, até lá tem tempo, nós vamos tentar um entendimento, vamos tentar fazer prevalecer o interesse público e fazer prevalecer a proposta do governo, permitindo que o governo possa investir até R$200 milhões no Parque Nacional Chapada dos Guimarães e não cobrar nada em troca desse investimento, simplesmente para oferecer aos mato-grossenses melhores condições para visitar esse tamanho do nosso potencial turístico, que é a nossa querida Chapada dos Guimarães. Muito bem, 7h25. Mudando de assunto, Mauro Carvalho, hoje senador, revelou que não pretende imediatamente, se acaso, ele vai pedir férias ao governador Mauro. Ele fala: estou afastado há muito tempo, então quando terminar aqui esse mandato curto, né, que tem substituição ao Wellington, eu vou pedir um tempo ao governador Mauro Mendes para cuidar um pouco da minha família, dos negócios da família, que estou afastado, etc. e tal. E não voltaria ao cargo que hoje é ocupado pelo senhor. Isso já foi conversado internamente sobre uma permanência um pouco maior de Fábio Garcia em terras cuiabanas, assim, nesse cargo de secretário-chefe da Casa Civil? Não, Paulo, nunca conversei, até porque eu decidi deixar o governador Mauro Mendes e o senador Mauro Carvalho absolutamente à vontade com relação a essa questão. Eu tenho uma característica, eu não tenho apego nenhum, para ser bem sincero a você, a qualquer tipo de cargo, né? Para mim é uma missão que me oferecem e eu tento cumprir essa missão da melhor forma possível, trabalhando muito e tentando cumprir meus compromissos, né? Eu já demonstrei isso na minha vida. Eu, em 2018, deixei de ser candidato a deputado federal quando eu liderava as pesquisas a pedido do meu partido, para fazer uma composição, né, para que a gente pudesse melhorar as condições de formar uma chapa de federal com outros partidos, para que a gente pudesse priorizar a eleição do Mauro e a eleição do Jaime. Me foi feito um pedido, apesar de eu liderar as pesquisas naquele momento, eu abri mão da minha candidatura, deixei de ser deputado federal, fui para casa, fui trabalhar. Não tem problema nenhum para mim isso. Eu entendo que a política primeiro se faz em grupo, e eu faço parte de um grupo político,
E segundo, que ela é uma missão temporária. E nessa missão temporária, se for me dada uma missão agora de chefiar a Casa Civil, eu vou cumpri-la da melhor forma possível, me esforçar ao máximo para que a gente possa cumprir a obrigação do chefe da Casa Civil, que é ajudar ao governo a entregar políticas públicas de qualidade com eficiência para as pessoas e a gente poder manter uma boa relação entre o governo do Estado e todos os poderes do Estado do Mato Grosso. Mas deixei o governador absolutamente à vontade. Mas no dia que ele de seu lado, pedir, você ficaria se acaso convocado? No dia que ele me pedir, Fábio, o Mauro Carvalho vai voltar sem problema nenhum. No outro dia eu estarei exercendo outra função. Se ele me pedir, Fábio, fique mais um tempo porque o senador Mauro Carvalho precisa descansar, e se ele decidir isso, é um descanso merecido, tem feito um grande mandato no Senado Federal e também é um grande chefe da Casa Civil. Eu digo porque eu tenho plena consciência que eu estou lá em substituição ao senador Mauro Carvalho. Eu não tenho problema nenhum com isso também. Se ele decidisse descansar, eu ficarei até o dia que o governador Mauro Mendes entender que é necessário que eu fique. Portanto, eu estou muito tranquilo com relação a isso, Paulo. E você falou que o seu partido lhe pediu para você abrir mão de uma candidatura. Tem uma parte do seu partido que está pedindo de novo para você abrir mão da candidatura a prefeito de Cuiabá. É uma parte, não é uma decisão do partido, né? Naquele caso, foi uma decisão do partido, do meu grupo político, do governador Mauro Mendes, né? Portanto, foi uma decisão partidária, né? Não temos esse consenso no partido. Enquanto uma parte pede, né? E podemos falar nome aqui, né? O Júlio Campos, em específico, que já falou, que entende que não é momento. O governador Mauro Mendes nunca me falou isso. Inclusive, já declarou em outras instâncias que eu tenho apoio do governador Mauro Mendes para esse projeto. Portanto, não existe um consenso no partido. Então, não existe uma posição partidária. Existem posições individuais. E eu respeito. Eu sou uma pessoa muito democrática. Então, eu respeito que o Júlio Campos possa preferir a candidatura do Botelho. Não tem problema nenhum com isso. Eles têm uma relação histórica, têm uma amizade histórica. Não tem problema com isso. Né? Agora, eu também tenho minha posição e, do outro lado, no partido, tem pessoas que apoiam a minha candidatura. Portanto, não existe uma posição partidária tomada com relação a essa questão. Vinícius. Então, deputado, aí o outro ponto polêmico aí que dividiu você e o Botelho foi a questão das emendas 2.0, as emendas dobradas, né, o valor das emendas parlamentares. O Mauro está falando em dobrar, né, para ano que vem, as emendas que os deputados estaduais têm direito. Né? O Botelho já falou, cuidado, tá querendo cooptar. Né? Até ontem ele não reclamava, né? Agora passou a reclamar. E a oposição tem que receber igual, né? Como é que você está vendo isso? E assim, e a possibilidade de ter um outro chefe da Casa Civil, nem você, nem o Mauro Carvalho, talvez um deputado estadual, né? Talvez para melhorar essa relação com a Assembleia e reduzir a influência do Botelho no processo. Como é que vocês veem isso? Veja, para ser bem sincero, primeiro falar sobre essa relação com a Assembleia. Eu não tenho tido problemas nenhum com relação com a Assembleia, nem com o presidente Eduardo Botelho. Eu tenho estado na Assembleia, tenho recebido os deputados estaduais. A Secretaria tem portas abertas para atender aos deputados estaduais, aos prefeitos. O deputado estadual não marca a hora para conversar comigo. Chega na Secretaria atendido no mesmo momento. E a gente dialoga muito. Portanto, não tem problema de relação entre Fábio, como chefe da Casa Civil, e a Assembleia Legislativa. Eu tento separar muito bem as coisas. Portanto, eu entendo que eu estou num papel, né, que esse papel não pode ser confundido com uma possível candidatura minha a prefeito de Cuiabá. Eu não uso a chefia da Casa Civil para fazer projeção política minha para a prefeitura de Cuiabá. Eu não tenho usado, eu tenho trabalhado de 7 da manhã ou antes até 10 da noite no papel de chefe da Casa Civil. E com isso eu tenho tentado atender da melhor forma possível tanto os deputados como a sociedade mato-grossense, que é o nosso papel, né? Dialogado muito com os secretários. Com relação às questões das emendas, né? O Brasil, a Constituição Federal e a Constituição Estadual prevêem a possibilidade da emenda impositiva. Isso é um direito da Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa foi lá e votou uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, né, aumentando o valor das emendas, que antes eram 1,2% da receita corrente líquida do Estado, para 2% do orçamento do Estado.
estão no direito, a Assembleia está no seu direito, né? O que me preocupa com relação a essa questão é somente a qualidade do gasto público. O que a gente precisa preocupar é aonde isso será investido. Nós temos áreas sensíveis de investimentos públicos hoje no Brasil e no estado de Mato Grosso, e a gente precisa preocupar aonde a gente vai fazer esse investimento, né? Portanto, a discussão para mim com relação às emendas é muito maior. Onde nós sentar na mesa e para a gente poder, eu sei que o deputado tem autonomia de decidir, mas todos nós aqui, nesse sentido, estamos do mesmo lado. A gente precisa entender quais são as principais prioridades desse estado de Mato Grosso, e eu entendo, por exemplo, que saúde é uma grande prioridade, né? Eu recebo prefeitos todos os dias, e muitos prefeitos dizendo, a arrecadação caiu na prefeitura, eu tenho muito problema para fazer atendimento à saúde pública. Tem prefeitos que estão com dificuldade de comprar remédio, né? Portanto, a gente precisa, na verdade, preocupar com a qualidade do gasto. Sentar e discutir aonde nós vamos gastar o dinheiro, que não é nosso não é do deputado também não, nem é do governador. Esse dinheiro é do cidadão, é de quem paga imposto. E a nossa obrigação é devolver esse dinheiro para ele da forma mais eficiente possível e com a melhor aplicação possível. Essa é a nossa obrigação, portanto, essa é a discussão. Não tem divergência com relação a emendas. Portanto, aqui, votado na Assembleia Legislativa, né, nós vamos buscar cumprir o que a lei determina. E essa preocupação que o Botelho falou, a oposição não vai ser punida, né? Como é que vocês veem essa situação? E o próprio governador disse também da área de cultura, né? Não pode ir para evento, para rodeios também, né? Ele é muito crítico a isso. Não vão estourar grana com festa. Então. Não, então, a discussão da qualidade do gasto público, eu acho que ela é necessária, né? Como eu disse aqui. Com relação à oposição, as emendas impositivas, elas cabem à situação e cabem à oposição, né? Elas foram criadas lá atrás exatamente para que, vamos dizer assim, o parlamento pudesse ter independência de atuação. Portanto, essa questão sobre emenda impositiva não tem questionamento. Existe uma análise que é feita por todas as secretarias quando existe um projeto. Esse projeto, obviamente, precisa estar tecnicamente aprovado, porque tecnicamente garante a correta aplicação desse dinheiro. Se está tecnicamente aprovado, existe uma obrigatoriedade de empenho e posterior liquidação desse valor. Agora, obviamente que aquelas pessoas que são base do governo, os deputados que nos ajudam a governar o estado de Mato Grosso, que nos ajudam a aprovar aqueles projetos importantes, quando esses projetos começam a dar fruto, eles também são parte do sucesso. E, portanto, nós temos muitos e muitos investimentos feitos que às vezes não são feitos através de emenda, não. São investimentos feitos diretamente pelo Executivo, mas que o deputado traz para a gente essa demanda. Por exemplo, um deputado da região norte traz para a gente a demanda de pavimentar uma rodovia estadual lá na região norte importante. A maioria das vezes não se faz isso através da emenda. Mas ele traz essa solução para nós, ele é um deputado da base, nos ajuda a governar, nos ajuda a aprovar aqueles projetos importantes, nos ajuda a fazer com que o Estado seja mais eficiente, que tenha recurso disponível e, portanto, quando ele traz essa demanda, a gente olha essa demanda com muito carinho e atende essa demanda do deputado e da sociedade, obviamente. Precisa ser do deputado e precisa atender a sociedade. Portanto, aquele que ajuda a ganhar a eleição, que ajuda a governar também, ele tem que ser parte do êxito de um governo. É assim que eu entendo a política, da boa política com os deputados que nos ajudam a governar o estado de Mato Grosso. 7h37. Secretário, lá em Várzea Grande se fez um arranjo lá por conta do traçado do BRT. Houve lá uma recusa dos comerciantes de que as linhas se estendessem sobre a Couto Magalhães e a Filinto Miller. O governador, até me animei quando ele disse que tinha que atender a população e não meia dúzia, mas o fato é que não passará.
evidente que também não se quer que o governador arrume uma briga para fazer uma obra numa cidade que não quer, né? A população também tem que dar o seu grito. Mas trazendo isso para Cuiabá, não abre um precedente igual, porque também se prevê que suba Getúlio Vargas, que desça Isaac Povas, etc. e tal. Também não vai gerar a mesma coisa. Quer dizer, se o tratamento lá em Várzea Grande foi esse, se alguns comerciantes aqui falam, olha, vai prejudicar a gente, vai ter o mesmo tratamento? Não, veja, o que aconteceu lá em Várzea Grande, para a gente ser bem claro. Houve uma discussão com relação ao traçado do BRT, né? Se o traçado do BRT cruzaria a Avenida Couto Magalhães ou não, se ela continuaria até a FEB, entraria na Filinto Miller e aí chegaria no terminal André Maggi, ou se existiria a possibilidade de deslocar o terminal para outro local ali próximo ao aeroporto. Portanto, o governo apresentou um estudo técnico, né? E pediu, na verdade, e chamou para uma reunião os representantes da cidade de Várzea Grande. Estiveram presentes prefeito de Várzea Grande, senador da República, representante de Várzea Grande, 2 deputados estaduais representantes de Várzea Grande, 2 deputados estaduais, o deputado estadual Fabinho Tardim, o deputado Eduardo Botelho, estavam presentes, além de Júlio Campos, 3 deputados estaduais, desculpe, o presidente da Câmara estava presente também nessa reunião, deputado federal Coronel Assis, representante de Várzea Grande, e o deputado federal Abílio, que junto com o Coronel Assis fizeram uma comissão externa para poder fiscalizar as obras do BRT. Portanto, o governo apresentou tecnicamente essas possibilidades, né? O governo indicou a possibilidade que ele entendia o melhor traçado, né? E ele pediu ao prefeito, né, junto com essas lideranças, que se posicionasse. Mas aqui, em Várzea Grande, não se discute implantação de VLT ou BRT. Não, sim, só o traçado. É o traçado. Se eu falei VLT, me perdoe. Não, é o traçado. Só. Portanto, aqui em Cuiabá a discussão é outra. Não, mas... Aqui em Cuiabá, não. Aqui em Cuiabá o prefeito é contra a obra. Não, sim, não, concordo contigo. Então, mas também existe a previsão de um traçado diferente daquele programado por VLT, que subiria aí a Getúlio Vargas, desceria a Isaac Povas, etc. e tal. Existe também esse projeto. E é a mesma situação que se colocou lá em Várzea Grande, que era um traçado diferente daquele do VLT. Não, mas assim, não vamos antecipar problemas que não existem ainda. Tem gente que já antecipou, né? Está antecipando tudo, não quer nem a obra. Mas olha só, a pessoa que não quer a obra quer deixar a cidade com uma cicatriz gigante, com um transporte público ineficiente. Pergunta para as pessoas que estão agora aí, ó, nos carros, no trânsito, esperando para chegar no trabalho. O trânsito na nossa querida cidade de Cuiabá e na Várzea Grande está absolutamente caótico. Nós precisamos fazer investimentos relevantes no transporte público, na mobilidade urbana. Nós precisamos fazer, a gente precisa poder oferecer para as pessoas uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de mobilidade urbana para elas saírem da sua casa e chegar no trabalho de forma mais rápida, com transporte público eficiente. Não dá para cruzar os braços, deputado, e simplesmente criticar. Então a gente precisa trazer alternativas para a mesa. Hoje a alternativa que se coloca é do BRT. Em Cuiabá a discussão não foi essa. Se vier a ter essa discussão, nós vamos enfrentar a discussão. Nós vamos sentar na mesa para conversar, não tem problema nenhum. Como o governador já fez com Várzea Grande. Dialogar e buscar a melhor alternativa técnica. A Prefeitura de Várzea Grande, do outro lado, trouxe soluções técnicas para o BRT também. Ela não se opôs ao BRT. O que a gente discute tem uma possibilidade de traçado aqui e uma outra possibilidade de solução do BRT ali trazida pela Prefeitura de Várzea Grande. Qual é a melhor alternativa para a cidade? Né? Essa foi a discussão que se teve até agora. Portanto, nós vamos continuar trabalhando para implantar um modal eficiente que atenda Cuiabá e Várzea Grande. Se houver um debate a ser feito, nós vamos fazer o debate.
porque a política é feita de diálogo e de entendimento. Nós vamos fazer o debate, mas nesse momento nós vamos continuar trabalhando porque essa questão ainda não chegou sobre a mesa. Não, eu sinceramente não quero aqui, de maneira nenhuma, achar que o governo do Estado é culpado pela solução lá arranjada. Como o senhor disse quem estava na reunião, quem foi que pediu que não se passasse, então a população de Várzea Grande sabe. Na reunião não foi ninguém de ônibus, deve ser por isso que apresentaram essa solução para esse pedido para o governo do Estado. Vinícius. Então, bom, não posso deixar de perguntar sobre a intervenção, né? Até vou dar uma notícia aqui de última hora, mais uma operação, né, da Polícia Federal e da CGU na Prefeitura de Cuiabá, na saúde, a 18ª operação Iterum, né, que é o título dessa. Iterum vem de latim algo iterativo, né, algo reiterado, né, é o que eles querem dizer. E aí eu quero te ouvir sobre a intervenção, deputado, é algo que, secretário, né, é algo que a gente discute aí. Eu sei que tem gente que quer que ela continue para o ano que vem, tem gente que quer que ela termine em dezembro, né. Eu vi até um vídeo seu esses dias nas suas redes sociais, né, obra padrão Mauro, nessas unidades de saúde da família, né, que o Mauro está inaugurando, né, padrão de qualidade e tal, obra padrão Nenel, né, caindo do telhado do Mercado do Porto, né. Quero te ouvir em relação a isso, em relação à intervenção e essas, mais uma operação aqui, né, envolvendo a Prefeitura de Cuiabá. Vinícius, para ser bem sincero, nós não temos como celebrar mais uma operação policial na saúde pública de Cuiabá. Como você disse, 18ª operação policial. É uma tristeza para a cidade de Cuiabá que uma administração pública seja tomada por operações policiais por suspeita de corrupção e desvio de dinheiro público. Porque, no fim, quem está pagando essa conta é o cidadão. É a pessoa com um serviço público precário, com abandono da administração pública, com buraco na rua, com unidades de saúde precárias. Por isso foi necessário, pela primeira vez na história da nossa cidade, que a justiça determinasse uma intervenção. O que quer dizer isso? A justiça determinou: gestão Emanuel Pinheiro, você não administra mais a saúde pública de Cuiabá, porque deixou a saúde pública numa situação caótica. Saia daí. Governo do Estado, nomeie uma interventora ou interventor e administre em conjunto com a Justiça e o Tribunal de Contas a saúde pública do Estado do Mato Grosso, para poder tirar a saúde pública do caos que se encontrava. E na minha percepção, Vinícius, eu tenho acompanhado muito o trabalho da intervenção. A intervenção, ela mostra seus resultados. Ela já melhorou a saúde pública de Cuiabá. Porque basta você administrar com responsabilidade, com seriedade, parar de roubar, aplicar corretamente o dinheiro público e ter interesse em fazer com que a saúde pública funcione. Quando a intervenção assumiu a saúde pública de Cuiabá, a saúde pública, o diagnóstico inicial era: a saúde pública de Cuiabá faltava médico nas unidades de saúde. De cada 3 médicos faltava 1 médico. Faltava remédio nas unidades de saúde. O raio-x não funcionava em nenhuma das unidades de pronto atendimento nas UPAs. Se você não tem médico, se você não tem remédio, se você não tem raio-x funcionando, você não tem como ter saúde pública funcionando. Você não tem o básico. A intervenção chamou o médico, através de concurso público, chamou o médico, repôs os médicos. A intervenção repôs medicamento nas unidades. A intervenção colocou para funcionar o raio-x nas UPAs. A intervenção retomou as cirurgias, zerando fila de cirurgias em muitas modalidades. A intervenção inaugurou uma nova UPA que começou a construção quando o Mauro ainda era prefeito de Cuiabá, olha só, e não tinha sido inaugurada até hoje, que é a UPA do Leblon. Colocou para funcionar. Hoje Cuiabá, em vez de ter 3 UPAs, tem 4 UPAs. É 25% a mais de atendimento em unidade de pronto atendimento para aliviar a saúde pública de Cuiabá. E a intervenção começou agora a fazer um processo de reforma, haja vista a precária condição das unidades de saúde nos bairros de Cuiabá, reforma de 30 unidades de saúde. E a primeira a ser entregue foi a unidade Jardim Imperial. E o que eu quis demonstrar, na verdade, é a qualidade da infraestrutura. Porque a gente precisa deixar de lado
aquele costume, às vezes, de que o que é público não precisa ter boa qualidade. Não existe isso. O que é público pode e precisa ter boa qualidade de infraestrutura, bom ambiente para atender bem o paciente, para que as pessoas que trabalhem também naquele ambiente possam trabalhar num bom ambiente. Não há porquê um hospital ou uma unidade de saúde da família, um posto de saúde ou uma UPA pública ter uma qualidade inferior do que uma unidade privada. Não tem nenhum motivo para isso. Portanto, eu acredito que a intervenção ela tem dado resultado para a sociedade. E o que demonstra ainda mais, Vinícius, o descaso da gestão Emanuel Pinheiro com a saúde pública de Cuiabá e a falta de interesse de poder melhorar a saúde pública é que a intervenção, por exemplo, conseguiu no Ministério da Saúde, com o apoio da bancada. Eu fui lá em abril desse ano, eu era deputado federal, pedi para o Ministério da Saúde para que analisasse o pleito da intervenção, habilitar serviços adicionais, unidades de saúde adicionais, e com isso a saúde de Cuiabá vai receber 40 milhões de reais a mais todos os anos de recursos do governo federal, simplesmente por ter tecnicamente olhado a saúde pública e falado assim, ó, esse serviço que presta aqui, ó, tem direito a ter repasse do governo federal e até hoje não foi pedido. Fez o pedido, tecnicamente o Ministério analisou, entendeu que realmente esses serviços eles tinham o direito legal de ter essa contrapartida e aprovou. São 40 milhões a mais vindo do Ministério da Saúde, gratuito para atender a saúde pública de Cuiabá. Isso é fazer uma gestão com responsabilidade, tecnicamente correta, que preza pelo respeito com o dinheiro público e, sobretudo, preza pelo interesse em entregar uma saúde melhor. Portanto, a intervenção foi absolutamente necessária. Para mim, ela é absolutamente necessária, haja vista o que acontece hoje na gestão Emanuel Pinheiro com todos esses casos de corrupção que nos entristecem a todos nós. 7h50 para encerrar aqui. Nós temos acompanhado aí pela imprensa, me parece que o tratamento que você e o Botelho se dão pessoalmente é uma coisa, mas na imprensa é outra. Essa semana já teve um aí, a política, arrogância na política e tal, um tirou o outro do segundo turno, com o apoio do Mauro Mendes. Pergunta, esse vai e vem, essas coisas da política, está lhe causando algum refluxo, secretário? De forma alguma. Na verdade, veja, não tem... a imprensa me perguntou sobre uma declaração do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, que ele disse, né? Olha, o governador Mauro Mendes não me apoiará no primeiro turno, porque o governador Mauro Mendes já disse que tem um compromisso comigo, né? Mas me apoiará no segundo turno. Quando o presidente Botelho diz isso, ele automaticamente diz, olha, eu estarei no segundo turno e o Fábio não estará no segundo turno, né? E eu respondi uma coisa que eu acredito, né? Que a arrogância nunca deu certo na política. Eu respeito a todos, eu não acho que nós teremos uma eleição fácil em Cuiabá para ninguém. E eu respeito a todos que vão colocar seu nome à disposição lá na frente para disputar a prefeitura de Cuiabá. Mas eu não vou me silenciar quando alguém não ou desrespeita a minha candidatura ou desmerece o meu direito também de pleitear da mesma forma essa vontade de poder estar presente aí numa disputa eleitoral. Portanto, eu tenho, né, respeito com todos na política e vou continuar tendo esse respeito. Não há nenhum problema com relação a essa relação e tal, mas se me perguntam, eu vou responder, né? Mas o relacionamento de vocês é bom, pessoalmente. E quando eu falo, na verdade, e quando depois eu respondi, eu falei, não, acredito que não, né? Eu acho que eu respeito a todos, acho que pode ser uma eleição dura, e eu, obviamente, acredito também na possibilidade de poder disputar de igual forma essa eleição. Eu não descredencio a candidatura do Botelho. Por outro lado, eu não descredencio, porque quando ele fala que vai disputar comigo o primeiro turno, ele está dizendo que ou eu ou ele estaremos em partidos opostos. É isso que ele está dizendo, certo, Vinícius? Porque senão
Ele estava falando do apoio do governador. Sim, mas quando ele fala que o governador não apoiará ele no primeiro turno, porque me apoiará, Sim, lógico. certo? Sim. Ele está falando que nós vamos disputar em partidos opostos. É isso que ele está dizendo, né? Então, portanto, quando ele fala que no segundo turno o governador apoiará ele, é porque ele está dizendo que, olha, Fábio nem para o segundo turno vai. E eu acho que política não se faz dessa forma. Se faz respeitando a todos, respeitando a todas as candidaturas. E eu vou continuar fazendo política dessa forma, respeitando a todos, mas não vou aceitar ser desrespeitado também. Nem refluxo e nem azia. Nada, da minha parte, nada. 7h53, obrigado. Obrigado, secretário-chefe da Casa Civil, deputado federal Fábio Garcia. Obrigado por ter atendido o convite e ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, dialogando, conversando. Acho que faz parte da nossa vida política, a gente prestar contas à sociedade. A política nos exige, Paulo, sobretudo compromisso e respeito com o dinheiro do cidadão, né? Eu, enquanto deputado federal, sou deputado federal, agora estou temporariamente na Casa Civil, mas sou deputado federal com menor gasto público durante o meu mandato. Porque não só de palavras, mas sim de atitudes, a gente comprova aquilo que a gente pensa. E eu penso que é necessário hoje no Brasil a gente zelar com o dinheiro do cidadão. Gastar aquele dinheiro com total responsabilidade. Portanto, eu acredito que prestar contas dos nossos mandatos, do nosso trabalho é essencial. E a gente faz isso através desse brilhante trabalho que a imprensa faz de poder nos colocar aqui, nos debater, às vezes nos colocar em situações complicadas, né? O objetivo sempre é esse, na verdade. Né? Mas faz parte, né? E a gente poder prestar os esclarecimentos, né? Vocês são uma voz perguntando para nós o que talvez a sociedade queira entender ou queira explicações. E a gente está aqui para isso. Portanto, eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que eu estarei sempre à disposição que for chamado para prestar esse esclarecimento que faz parte da nossa função como servidor público. E dizer que nós estamos trabalhando muito para que o governo do estado do Mato Grosso continue, primeiro, fazendo uma grande gestão à frente do estado do Mato Grosso. O governo do estado do Mato Grosso hoje é o estado que mais investe em todo o Brasil. Bicampeão nacional em gestão fiscal, em boa gestão do recurso público. 2 vezes campeão nacional. Fazemos hoje somente em Cuiabá, Paulo, o maior investimento da história que um governo já fez em Cuiabá. Nós fazemos mais de 2 bilhões de investimentos. Hospital Central, Hospital Júlio Miller. Somente na saúde pública mais de R$1 bilhão de investimento, fora os investimentos da intervenção. Só do governo do estado, mais investimentos em infraestrutura, mais investimento em educação, nas reformas de escolas, enfim. Portanto, o governo do estado vai continuar primando pela boa gestão do recurso público e transformando essa boa gestão em investimento para a sociedade. E eu, enquanto chefe da Casa Civil nesse momento, vou continuar contribuindo com o governador Mauro Mendes para que a gente possa fazer exatamente isso, dar eficiência ao governo e transformar o imposto que o cidadão paga em investimento importante para melhorar a vida de cada um do Mato Grosso. Essa é a nossa função, é isso que eu vou continuar fazendo e quero mais uma vez agradecer e desejar uma boa semana a todos os cuiabanos e matogrossenses, essa semana calorosa que a gente está tendo na nossa querida cidade de Cuiabá.